Eu recebo hoje aqui no estúdio do Mangue Mídia o nosso querido deputado estadual Guto Silva. Tudo bem, Guto? Tudo bem, é um prazer estar aqui com vocês. Sempre uma alegria poder estar aqui em Mangueirinha e também acompanhar essa estrutura maravilhosa aqui do Mangue Mídia, acompanhando o trabalho de vocês, sucesso. Te acompanho online, né, o que acontece também aqui em Mangueirinha através dessa plataforma importante. E para nós é motivo de orgulho poder vir aqui bater um papo, conversar um pouquinho. Hoje temos percorrido um pouquinho aí visitando algumas lideranças, acompanhando, então é sempre bom, sempre muito prazeroso estar aqui em Mangueirinha. Guto, você como seguidor do Mangue Mídia deve saber que a gente costuma fazer algumas entrevistas num formato um pouco diferente. Sim. A gente esquece esse lado um pouco da politicagem, das mesmas perguntas e às vezes forçadas as mesmas respostas de sempre, né? Então o Guto, como meu convidado dessa entrevista, eu queria trazer nesse nosso bate-papo um pouco da sua história, saber como que o Guto, um jovem patobranquense, virou essa grande figura no cenário da política aí a nível de Estado. E aí me diz uma coisa, do que eu me recordo, eu me lembro de você, jovem em Pato Branco, aí você já aos 32 anos se elegeu como vereador numa cidade como Pato Branco. É interessante isso. Na minha família não tem nenhum político, não tem nenhuma tradição política. Eu mesmo não fazia parte de Grêmio Estudantil, que é um lugar naturalmente as pessoas começam a fazer política, foi um acidente. Eu sou professor universitário, era professor na Faculdade Mater Dei, na UTFPR, várias entidades aqui da região do Paraná. Você falando, eu acho que é isso que eu lembrava. O pessoal, não, tem um professor lá, acho que vai se dar bem na política. Vai se dar bem, exatamente. E era essa história minha muito vinculada à universidade, era consultor do Sebrae na área internacional, então percorria a região, tem minha atividade empresarial, né? E numa divisão política lá em Pato Branco, fizeram um convite, Guto, você não vai para vereador? E então acho que eu vou para compor a chapa lá, né? Despretensiosamente, totalmente, Guto? despretensiosamente. Você não tinha como foco isso? Uma semana antes da eleição, jamais, eu era apenas afiliado, não tinha trabalho político nenhum, né? E para minha surpresa, foi exitosa a primeira eleição, fui o vereador mais votado aí do Sudoeste todo, em Pato Branco, né? E aí começou uma carreira política, mas não foi uma coisa planejada, organizada. Até hoje a família brinca muito, mas Guto, avalia ficar na política passando raiva aí. Eu falei, mas é vocação. Descobri que tinha essa vocação, acho que desde cedo, né? Essa relação com as pessoas, poder ouvir, conversar, e minha história toda em Pato Branco, né? Então isso acho que, brinca, eu nasci político e não sabia, né? Mas olha só, Guto, antes de você ser vereador e professor, quais as suas experiências profissionais? Olha, o que você já fez nessa vida? Já fiz muita coisa. Minha história mais ou menos é a seguinte. O meu pai era jogador profissional, futebol. Meu pai jogou no São Paulo, jogou com Pelé, com várias figuras dos anos 70, 80, né? Jogou no Guarani, vice-campeão paulista, campeão brasileiro, jogou na América do Rio, campeão goiano. Essa era a história do meu pai. Meu pai era um atleta e professor de educação física. A minha mãe também era professora de educação física. E nos anos 80, 81, eu nasci em Maringá. Eu tinha 2 anos de idade. Foi quando meu pai, para terminar a carreira, tinha um espaço no Pato Branco Futebol Clube, que tinha um time em primeira divisão. Então eles fizeram um convite, Rafael, vem terminar a carreira no Pato Branco, precisamos de um zagueiro aqui, e tem aula aqui para a Sônia lecionar. Meu pai e mãe são professores do Estado. Então meu pai veio e nós formamos a nossa trajetória em Pato Branco. Meus irmãos são nascidos em Pato Branco, a nossa vida em Pato Branco, mas foi nesse sentido. Já mais adolescente, meu pai tinha um comércio. A primeira locadora de filmes, por exemplo, do Sudoeste era do meu pai. Eu lembro atrás do balcão, ajudando, trabalhando. Depois tinha Rafael Importados, que é uma loja que o pessoal conhece, que eu era adolescente, meu pai que era proprietário dessa loja, a gente sempre trabalhando no comércio, né? Sempre tem uma relação forte com o comércio. E foi quando eu resolvi fazer faculdade, passei no vestibular, fui estudar em Itajaí, tem uma relação com o Porto, né? E nesse período em Itajaí lá tinha um convênio com uma universidade de Portugal. Aí surgiu a possibilidade para mim morar em Portugal. Ganhei um convênio lá, ganhava salário do governo português na universidade e eu ganhei uma bolsa de estudos para ficar um ano em Portugal. Aí fui a Portugal, isso no ano de 98. Fui fazer um ano de faculdade na Universidade do Minho, lá no norte de Portugal, próximo à Espanha. Aí fiquei um ano em Portugal e uma experiência bem produtiva. E nessa época, para poder ganhar um dinheirinho, montamos um bar, quebramos o bar, montamos uma estrutura para entregar jornal nas casas, eu ia mesmo entregar para ter um dia a dia, né? Porque a dificuldade também econômica, pai, mãe, professor, segurando, né? 4 filhos. E depois de um tempo, eu falei, mas se eu voltar agora para o Brasil, eu fazia comércio exterior, né? Área internacional, preciso aprender outros idiomas. Aí fui morar na Espanha, em Salamanca, Universidade de Salamanca. Permaneci lá mais um ano na Espanha. Mais um ano na Espanha? Mais um ano na Espanha. Ficou 2 anos fora do país? Mais ainda. Aí terminou a Espanha,
mandei meu material aqui, minha tese e tal, eu falei, eu acho que vou estender a minha vida aqui para poder ter experiência de vida, poder trabalhar, poder conhecer coisas novas. Foi então que eu tive a oportunidade de morar em Londres. Eu fiquei 2 anos morando em Londres. Eu trabalhava de garçom à tarde e de manhã estudava inglês. E lá eu fiquei por mais 2 anos. Essa pouca gente sabe, viu? E daí eu sempre brinco com os garçons, vai dar bandeja que eu me vi daqui. Então eu tenho experiência. Foi uma experiência de 4 anos fora. E quando eu voltei assim com muita bagagem, né? Porque viajava muitos países, conversava, falava já alguns idiomas, né? E voltei para a universidade, terminar meu curso. Aí foi quando uma empresa de Santa Catarina, Tupi Fundições, uma grande empresa, uma das maiores aí do Brasil, me fez o convite para trabalhar na Tupi Fundições, né? Na área internacional e tal. Eu tive lá um período. E foi quando aqui em Pato Branco montaram um consórcio de exportação de móveis e madeira e falaram, Guto, precisamos de um trader. Trader é essa pessoa que vai vender, representar os produtos fora do país. Você é jovem, você não quer aceitar esse desafio? Eu vou. Então eu voltei a Pato Branco, essa é a minha volta, e viajava, e fazia América Central, todos os países, África, Ásia, e aí praticamente percorri o mundo todo, foram mais de 60 países comercializando produtos brasileiros, madeira, móveis e assim por diante. E é nesse período que o pessoal me convidou, Guto, você tem muita experiência na área internacional, você não quer lecionar aqui na universidade sobre a área de comércio exterior, negociação internacional? E eu falei, é um desafio novo, eu topo. E foi então quando eu ingressei na área acadêmica, fui me especializando, fiz mestrado, doutorado, tenho 2 livros escritos na área internacional. Docência por quantos anos, Guto? Foram quase 10 anos. Quase 10 anos. Quase 10 anos, e depois também da Fundação Getúlio Vargas me convidou. Eu escrevi alguns livros na área internacional, daí a Fundação Getúlio Vargas, que é um instituto, né, uma fundação importante do Brasil, uma das maiores áreas de economia, de gestão, me convidou para lecionar algumas disciplinas de pós-graduação. Aí eu percorri o Brasil todo aí como professor de pós-graduação da Fundação Getúlio Vargas. Que maravilha. Então a vida estava indo bem, tranquila, trabalhando, eu abri minha própria empresa para exportação de frango. É uma rota que, ao que tudo indicava, tinha tudo previsto, menos a política. Menos a política. Não tinha nada com política, não estava programado nada, interessante, né? Aí, vê como são as coisas, né? Até hoje, mas como é que aconteceu? Foi tão natural. O pessoal, Guto, vem aqui para ajudar a chapa. Fez meio sem querer. E aí, minha vida enveredou para a área pública, política, e aqui estou hoje. Eu acho que tudo que você aceita como desafio tem que ter uma certa pessoa que te inspira. Pô, eu acho que esse cara tá certo do que ele está falando, eu acho que posso seguir o que ele me pede. Teve alguém no mundo da política que te inspirava a entrar na política? Essa é uma boa pergunta. Eu acho assim, a pessoa mais política da minha família é minha mãe. Minha mãe sempre gostou um pouco de política, fazia o debate político em casa, a professora, né? Ela estimulava o debate. Eu acho que o viés político é da minha mãe. Mas eu era tão desligado do mundo político, não tinha aquelas figuras que eu gostava de ler discursos. Depois que eu fui me aprofundar e estudar. Hoje eu sou um leitor voraz de biografia, né? Getúlio, JK, vou pesquisando, lendo, eu gosto muito de ler biografia, acabo história dessas figuras políticas, como cada um construiu o Brasil, acabei me aprofundando e estudando bastante. Mas assim, eu não tinha essa figura de um grande político, uma coisa que me impressionava, era uma coisa assim tão desconectada, mas que de repente minha vida foi para esse lado e eu respeitei a natureza. Guto, veja só, e disso tudo que aconteceu aí na sua vida, para você entrar para a política, virar o vereador, mais votado numa cidade como Pato Branco, aí, o que te impulsionou a ideia de candidatar-se a deputado? Aí, quando na campanha de vereador, eu observei que as pessoas falavam, o vereador passa aqui, cidade maior, né? Depois ninguém mais volta. Mas por que o pessoal vai e não volta? Não entendia isso, né? E eu me elegi e falei, vou ter que fazer alguma coisa diferente. Eu inventei um gabinete móvel, fiz um trailer. Daí todo sábado eu encostava num bairro. Trailer, montava lá a estrutura, computador, ofício e começava a conversar com as pessoas, ouvir, né? Acho que por isso precisa ter esse trabalho de poder escutar. E aí o nome foi crescendo, e a proposta, Guto, Pato Branco, nós precisamos de um deputado, você tem que ser candidato a deputado. E na época o Zucchi, o Agostinho Zucchi, que é o atual prefeito de Pato Branco, estava cogitado para ser vice-governador, na chapa do Beto Richa. Né? Sim. De repente, fomos para cada lado, não deu certo a composição. Foi um dia que o Beto Richa era prefeito de Curitiba, ficou um amigo em comum. Eu recebi a ligação, Guto, vem para Curitiba, eu queria conhecer você, conversar com você, o pessoal fala bem de você. Eu fui a Curitiba conhecer o Beto Richa, que era prefeito. Você não quer ser candidato a deputado estadual? Vai ser importante lá para Pato Branco, para o projeto nosso? Eu falei, Beto, eu sou conhecido em Pato Branco, mas chegar em Mangueirinho não sou conhecido, Coronel Vivida não tenho um trabalho regional.
Não, mas é importante. Não, então só para ajudar eu vou, vamos ajudar. E, de novo, foi uma eleição dura, né? Porque não tinha ascensão regional, né? Não conhecia as lideranças regionais, os prefeitos, mas fui muito bem votado em Pato Branco, sendo mais votado na cidade já, e uma votação expressiva. Mas faltou um pouquinho de voto, fiquei como primeiro suplente, né? Não cheguei. Ou seja, para o pessoal que nos acompanha, então assim, primeira eleição tua para vereador, você se elegeu o mais votado. Isso. Aí um segundo momento de uma eleição onde você quis ser deputado, por muito pouco você não se elegeu. Exatamente, exatamente. Aí o governador na época fez um convite para mim a Curitiba, para assumir um espaço, um cargo dentro do estado, mas naquela época eu estava com as crianças aí pequenininho, o Francisco me nascendo, meu primeiro filho, vou declinar, vamos esperar um pouco, assim por diante. Mas logo depois ele refez o convite, falou, Guto, eu tenho uma posição que chama de subchefe da Casa Civil. Foi o primeiro emprego, a primeira profissão política do meu pai, do Zé Richo, o ex-governador, na época do Ney Braga. E é um papel para poder fazer articulação com os prefeitos, atender, acompanhar, liberar recursos e te dar a possibilidade de rodar o Paraná inteiro. É um grande desafio, você nunca vem participar. Eu falei, eu acho que eu vou. Aí peguei a família e fui para Curitiba. E começar esse projeto aí político que para mim foi muito importante, né? Na ocasião, então, ainda não sendo deputado. Não nesse sendo deputado, intervalo de 4 anos que você era um suplente. Exatamente. Nesse período que acabou, faltavam 3 meses para concluir o meu mandato de vereador. Quando recebi o convite, daí me desloquei a Curitiba com a família. Concluí o mandato, no término do mandato, né? Provavelmente a tua história, e narrada por você, ela é mais bonita ainda, né, Guto? Porque você de cara representa o novo e o jovem. Acredito que muita gente votou em você. Sim, por ter essa representatividade, né? O novo e o jovem. E aí você acabou entrando na política, e claro que se a gente bater agora só falar da política, a gente vai um programa aí de 2 horas e vai falar. Vamos falar de política hoje não. Mas resumidamente, né, Guto? Resumidamente, de cara, assim, quais foram as tuas maiores dificuldades já como deputado? Olha, eu tive muita sorte, por quê? Como eu tive esse estágio na Casa Civil, a Casa Civil é a secretaria mais importante do governo, é ela que faz a relação com a Assembleia, que faz o dia a dia com os deputados, com os prefeitos, ela é um pulmão, faz um filtro do governo. Como eu fiquei ali nesse olho do furacão por 2 anos e meio, minha primeira experiência no governo foi nessa posição, eu entrei muito tarimbado já na Assembleia, conhecendo como é que funcionava o governo. E talvez por isso que já no primeiro mandato assumia a possibilidade de vice-presidente, já no primeiro, que é difícil, né? Sim. O primeiro mandato já está na condição de primeiro vice-presidente. Então ali foi um trabalho importante porque me deu essa condição. Então eu não cheguei no primeiro mandato de deputado para aprender como são os atores. Você já conhecia os bastidores eu já conheci o bastidor desse período que fiquei ao lado do governador, que foi uma experiência muito positiva, e tenho muita gratidão pelo governador Beto Richa por ter me possibilitado essa experiência, que de fato é conviver com o dia a dia do poder, como é tomada decisão, como é que é feita a distribuição dos recursos, onde é que estão os recursos. Então, conhecer isso por dentro, às vezes demora uma vida política para poder ter acesso a esse dia a dia. E ali foram 2 anos e meio, 3 anos de muita intensidade, né? Que acabei me desenvolvendo muito rápido e conhecendo muito. Então, quando eu cheguei na Assembleia, cheguei pronto já para ser deputado, né? Não ia fazer um teste, vou ver como é que eu vou buscar recursos, eu vou analisar. Eu cheguei já muito consistente para poder se desenvolver politicamente. Por que a política é tão mal vista? Acho que pelo que nós estamos vendo na televisão, né, Aslan? Assim, eu acho que eu sempre brinco o seguinte, olha, a comunicação mudou, nós estamos falando aqui por internet. Pelo WhatsApp, minha avó manda mensagem para mim, né? A forma como as pessoas se comunicam mudou, o comércio mudou, a indústria mudou, mas a classe política é muito resistente, não mudou. Ela precisa se transformar, precisa mudar, né? A população está mais atenta e assim por diante. As coisas estão mais transparentes, graças a Deus o Brasil tem se aberto mais, é um país ainda muito fechado. E quando a gente começa a vasculhar, aí tem muita corrupção, muito problema, muita coisa que ficou embaixo do tapete, né? Que começam a vir à tona agora. Então acho que isso enoja todo mundo, e cansa, né? Um país tão rico, tão próximo, então isso afasta as pessoas da política. Mas por outro lado não tem outro instrumento. Se não vir um ou outro, vão permanecer os mesmos. Isso, aquilo, é natural que o processo como está afaste as pessoas. Mas nós temos que ter a obrigação de fazer um trabalho para poder trazer essa meninada que quer participar, atrair essa juventude para poder participar. Não tem outro caminho. Você acredita que um dia a política pode ser um sistema não corrompido? Eu não sei se a palavra... Eu deveria não ser, mas quando a gente olha os outros modelos democráticos, seja na Espanha, na Alemanha, na França,
na Inglaterra, nos Estados Unidos, são muito parecidos. O que diferencia esse sistema é a sociedade. Se nós tivermos uma sociedade desenvolvida, uma sociedade madura, uma sociedade com controles institucionais, sociais, a coisa caminha. Não é a política, eu falo assim, a política é um produto final. Então, muitas vezes eu pergunto, mas como é que o Tiririca, o João, o Pedro está no Congresso ou na Assembleia? É representatividade do povo, da totalidade. Então, tem gente boa, ruim, trabalhador, não trabalhador, mas representa de uma forma ou outra o povo, bem ou mal. Todos têm o mesmo direito do voto. Tem o mesmo direito do voto. Então, assim, eu acredito que se a nossa sociedade puder amadurecer socialmente, poder ter controle, e esse processo tem acontecido, nós vamos melhorando os quadros também na política, né? Agora, se não tiver participação, se tiver esse afastamento, essa distância, a gente piora o quadro. Então, eu sou otimista em relação. Eu acho que o país tem muito potencial, nós temos muita coisa a ser feita ainda. Foi uma barreira para você não ter ninguém da família que era político antes? Porque a gente vê muito isso hoje em dia na política, né? É o fulano tal, e daí depois o deputado é o fulano filho, é o fulano neto, e assim vai na mesma família. É muito mais difícil, né, Wisdom? Porque veja bem, Raison, como é que uma pessoa que sai aqui de Pato Branco, como é que vai virar deputado e como é que chega lá que tem pessoas, né, tradicionais desse meio? Não é fácil você chegar em todos os rincões. Então é muito mais difícil, né? Sim. Mas não é impossível. Também tem outras figuras que não têm tradição política, que estão também na Assembleia, estão no Congresso, mas de fato é uma barreira bem maior. Não são as mesmas condições para todos, né? Pessoal que está nos assistindo, eu me sinto na obrigação de representá-los e fazer essa pergunta para você. E baseado no que você me falou, então você conversa aqui com o professor 20 horas. Né? Eu sou professor 20 horas. Os teus pais são professores. Sou do Estado, 40 aulas. Educação física. Eu sou né? física. Então você está cercado por professores, você teve uma vida na docência. E como o Guto Silva vai chegar agora em 2018, conversar com um professor que está com aquela mágoa lá, daquela grande confusão que aconteceu alguns anos atrás? Veja bem, eu sou professor também, sei que significa sala de aula, mas eu gosto de despolitizar o assunto. Primeiro, o 29 de abril, do ponto de vista do que aconteceu, foi um insucesso, foi uma tragédia acontecer naquele dia. Ninguém queria que acontecesse aquilo. Foi um erro, foi uma série de fatores que aconteceu naquele dia. Mas aquele dia foi um erro. É um dia que acho que não pode ser esquecido, é um dia pedagógico, tem que ser repensado, né? Não poderia ter acontecido isso. Mas, por outro lado, e aqui eu também faço uma crítica, havia muita desinformação. As pessoas, e isso é um problema das mídias sociais, que às vezes as pessoas não perguntam, não conversam, não pensam. Eu me lembro que encontrei uma professora, hoje estava conversando com uma professora, lembra que eu encontrei você na praça, te questionei que minha aposentadoria, eu falei, então mudou a aposentadoria, olha a situação do Estado e assim por diante. Então, assim, tem que separar a emoção dos fatos. O fato foi o 29 de abril, que é um fato lamentável, que não deveria ter acontecido e ponto. O outro fato é que nenhum parlamento é violável no mundo inteiro. Se fosse outro país, ia ser pior. Não se viola a liberdade do voto, ou o poder público tem autonomia, tem independência. Ponto. Então, essas duas junções, da força do Estado, que tem que ser preservada, da inviolabilidade da votação do parlamento, com a ansiedade, o que estava acontecendo, e com uma roupagem política, aí também sindicalizada, aconteceu o que aconteceu de forma lamentável. Agora, quando nós vamos para o dia a dia, eu faço um comparativo, eu sou filho de professor, eu falei, quanto ganha o professor em outros estados, quanto ganha no Paraná? Deveria ganhar mais? Deveria. O professor tem que ser bem remunerado. Mas, se pegar o quadro do nosso estado com outros estados, nós temos uma situação favorável. Quando nós analisamos hoje a situação fiscal do Estado, os estados não estão pagando 13º. Rio de Janeiro, parcelando, Rio Grande do Sul, o Estado está saneado. Então, algumas vezes as pessoas falam, hoje eu entendi por que Ou seja, você acredita que naquele momento foi uma ação necessária para ter essa tranquilidade hoje? Não tenha dúvida. Talvez o erro foi porque foi alongado, foi uma série de erros que culminou naquela batalha do centro cívico, né? Se não tivesse tido o gerenciamento das crises totalmente equivocado. Exatamente, totalmente. Agora, se tivesse naquele momento, se tivesse um projeto aprovado, por exemplo, vamos imaginar que não tivesse embate, não tivesse nada, as pessoas hoje teriam reconhecido, realmente, ajustou hoje lá, melhorou, a situação do Paraná está boa, estamos recebendo em dia. Então, assim, com o passar dos anos, do tempo, a gente pode ter um olhar histórico, um olhar mais profundo sobre o que aconteceu, do ponto de vista político, do ponto de vista social e do ponto de vista também das questões das finanças do Estado, né? Então, conforme a gente vai passando o tempo, a gente vai tirando a paixão para poder fazer uma análise. Então, do ponto de vista social, acho que foi um erro, um equívoco, de verdade, esse embate, o que aconteceu no dia, a crise, o caos, né? Mas do ponto de vista econômico, social, acho que do ponto de vista econômico foi importante o Estado fazer o ajuste, que era necessário, hoje as pessoas percebem.
E do ponto de vista político, a gente percebe também que não tinha outra opção para o Estado ser feito o ajuste. Guto, aonde que está o erro disso tudo? O erro está em alguém que lá atrás concedeu muitos benefícios, que uma hora essa bolha ia estourar, ou o erro está agora porque em qualquer situação na vida, depois que você dá para você tirar, é uma situação complicada. Então, mas veja bem, o Estado, nós temos uma tradição do Estado inchado. Tá? Os municípios estão inchados, os estados estão inchados, assim por diante. O servidor tem instabilidade. E o regime previdenciário do servidor, do serviço público, é diferente do cidadão. O cidadão tem que contribuir. Vou dar um exemplo, um policial. Um exemplo, ele trabalha pelo trabalho, que é um trabalho de estresse, de risco à vida. Ele tem um curto período de trabalho, mas tem aposentadoria por 40, 50 anos. E como foi aumentando esse período, a longevidade das pessoas, esse regime de caixa não fecha. Ele contribui 20 e gasta 60 ou 40. Né? Então, assim, esse é uma análise que está sendo feita, não é só no Brasil. Na França, na Suécia, de bem-estar social, o mundo inteiro está sendo discutindo isso. Na Grécia, que quebrou recentemente, tiveram que baixar a aposentadoria na Espanha, porque a conta não fechava. Então a gente percebe isso, alguns movimentos sindicalizados que estão lutando pelos seus direitos, mas eu sempre digo, eu não sou o deputado do professor, eu sou o deputado da educação. Eu não sou o deputado do policial, eu sou o deputado da segurança. Eu não sou o deputado do professor universitário, eu sou o deputado do ensino superior, da inovação, da tecnologia. Então nós temos que, às vezes, romper um pouco esse paradigma de defender apenas a classe, porque eu tenho que olhar para a totalidade. A totalidade são 11 milhões de paranaenses. Né? Eu não posso olhar apenas para o servidor, que é importante, não quero que desmerecer o servidor, longe disso. Sim. Ele é uma peça importantíssima para a engrenagem, mas tem que ter equilíbrio entre o que a sociedade paga de tributo, né? E o que a sociedade recebe de serviços e investimentos. E hoje, o tamanho do Estado, praticamente todo o recurso do Estado é drenado para pagar o próprio Estado, os seus serviços, os servidores e assim por diante. Então, acho que precisa equilibrar, eu acho um debate importante que as próximas gerações vão ter que fazer, mas nós temos que ter responsabilidade. Tem que dar uma condição salarial boa para o servidor, que merece, ele precisa, acho que é importante para qualificar, para melhorar o serviço público, mas, por outro lado, esse desempenho não pode prejudicar toda a riqueza do Estado, que precisa entregar ao comerciante, ao industrial, ao trabalhador, serviços básicos de saneamento, de esgoto, de infraestrutura viária. Então tem que ter esse equilíbrio entre o recurso para pagar a máquina e o recurso que volta para o cidadão. Você acredita que nesse ano de 2018, nesse cenário político, porque eu me lembro muito bem na eleição passada, já existia, né, que o discurso era, a pessoa chega num cenário de falta de credibilidade, muita corrupção, isso e aquilo, e por incrível que pareça, né, Guto, passou-se 4 anos e o cenário piorou. Então hoje as notícias são ainda maiores, a Lava Jato foi uma amostra de quanta gente foi presa, né, pelo menos tivemos essa de alguém sendo preso. Quando que a gente imaginava que a gente não via, que o Debrecht está preso, que o Ike Batista está preso, uma coisa que inimaginável, né? Então, como que você vai encarar nesse ano de 2018 esse desafio de ser um político que vai para um pleito eleitoral necessitando do voto da sociedade? Sim. Peito aberto, mas eu ando hoje eu vou cortar cabelo, tô cabelo curtinho. Eu fiz como eu faço sempre na minha vida, eu desci a pé da minha casa, caminhando, fui cortar o cabelo, encontrei um pessoal lá no cabelo. Ô Guto, tá aí? Não, vim cortar o cabelo, hoje estou meio tranquilo aqui, tá em janeiro, então tem muita agenda, vou depois um amigo, mas você anda na rua ainda? Eu falei, lógico que ando, como sempre andei, para mim não mudou nada, absolutamente nada. Sim. Por mais que a política esteja em crise, é possível demonstrar que a gente pode fazer política com simplicidade, com compromisso com as pessoas. Então, quando você se afasta das pessoas, fica distante da realidade, é aí que o político erra. Agora, aquele que vem conversar, sentir o que está acontecendo, hoje dar uma volta em Mangueirinha, conversar com as pessoas, sentir, dialogar, né, com humildade, olha, eu errei isso, acertei aquilo, esse trabalho, você acaba errando menos e se aproxima. Ter essa humildade de reconhecer tudo, né? Ninguém é dono da verdade, né, Guto? Não, eu tenho muita tranquilidade, não nasci sabedor de tudo, eu tenho humildade para reconhecer quando eu erro, gosto de aprender, gosto de discutir, eu me fundamento bem, sempre estudo muito bem quando eu vou me posicionar, falar, e faço com responsabilidade. Acho que tem que ter responsabilidade. Eu não posso ser liviano de prometer o mundo e fundo, mas também tem que ter firmeza com as minhas convicções, com aquilo que eu acredito. Então, assim, eu faço política desprendido, assim, solto, olhando para as pessoas, conversando com as pessoas, podendo ouvir, e é coisa... O Guto, professor universitário e, ao mesmo tempo, deputado, você acha que
a reforma política foi realizada o suficiente? Ou eu, particularmente, tenho uma opinião que eu esperava muito mais. Vamos falar a verdade. Dá para considerar que houve uma reforma política, Guto? Não, mini reforma. Eu lembro dos 20 centavos, 10 centavos, a primeira vem para a rua, o primeiro movimento, sim, que eclodiu em São Paulo e em outros lugares, sim, que foi, não é apenas 20 centavos, sim, foi o primeiro movimento, corpo, que o Congresso, invadiram o Congresso, aquela coisa toda, foi o primeiro movimento que teve uma mudança seguida de outros movimentos internacionais. Nesse movimento, o Congresso reagiu. Não, vamos fazer uma reforma política porque a população não está querendo isso. E inventaram uma reforma política, mas não entregaram a reforma política. A verdade é essa. Eu também entendi dessa forma, né? Então é o seguinte, nós temos questões que o voto distrital tem sido discutido, os financiamentos de campanha tem que ser amadurecido, tem muita coisa para ser reformada, mas o importante é dizer o seguinte, a democracia pode ser o modelo ineficiente, assim por diante, mas ainda é o melhor modelo. Mas a democracia também está sendo questionada em outros países. Eu tive agora recentemente em Portugal, na Espanha, a mesma discussão que nós estamos tendo aqui, mas será que essa democracia funciona? Nós temos tecnologia? Porque até o pessoal brinca, vamos fazer um grupão de WhatsApp e vamos definir nós mesmos algumas coisas, né? Você acredita que as coligações são causadoras de uma parte burocrática da política? Uma parte importante, porque vira partido de aluguel, né? Coligação tem que ter na televisão, um partido tem isso, aquilo, daí o partido se vende para montar uma chapa. Então, isso são coisas que é um câncer do processo democrático, né? Mas, assim, a gente sabe que até virar realidade, virar ótimo, talvez vai ter que amadurecer para o bom, tem que evoluir. As coisas, talvez, não tenham a mesma velocidade que a gente imagina. Mas, como está o modelo político hoje, apesar da democracia nossa ser uma democracia vigorosa, o Brasil tem um regime eleitoralmente muito forte, a justiça eleitoral do Brasil é uma coisa fantástica, né? Dá inveja a países do primeiro mundo. Mas o processo de democracia ainda é muito frágil, né? Nossa democracia precisa amadurecer, nosso processo político, o debate... A própria Constituição, em alguns termos. Exatamente. Eu acho que o debate de mídia social está muito pobre, né? Todo mundo quer falar tudo e ninguém está falando nada. Sim. Então, assim, se eu não sei um assunto sobre aeronáutica, eu vou discutir engenharia aeronáutica, não sei, eu escuto. As pessoas estão... Mas é um momento, as pessoas querem falar, querem verbalizar, estão angustiadas, precisam verbalizar. Mas isso às vezes gera uma brigarada na Facebook, primo brigando com primo, parente em grupo de WhatsApp. Então isso é um pouco fruto dessa relação social que precisa ser corrigir. Isso me preocupa um pouco, sobretudo nas eleições agora que teremos. Essa entrevista com você está muito bacana porque a gente pode escolher, né? Desde da vida pessoal, da vida profissional. E eu estou me recordando aqui, é uma notícia que interessa para quem nos assiste nesse momento, Guto. Você é uma pessoa que está sendo fundamental nesse negócio da Azul. Sim. Em Pato Branco. E eu vi até a notícia que pretende ser a partir de abril. 9 de abril. Tá? Você acredita que vai dar certo? Não, já deu certo. Veja bem, a Azul, eu vou contar um pouquinho do histórico. Por que é importante o Sudoeste ter uma conexão diária para Curitiba, para São Paulo? O desenvolvimento do Sudoeste foi puxado, uma parte para Cascavel e uma parte para Chapecó. Se fosse a briga Pato Branco, Beltrão, Chapecó desenvolveu e Cascavel desenvolveu, nós ficamos comendo poeira. Verdade. Então é o seguinte, a conexão aérea, por que ela é importante? Gera muito emprego, dos serviços, do natural da operação. Gera muito emprego porque tem muita empresa que fala, eu quero me instalar em Pato Branco, Mangueirinho, Coronel Vivida, mas viu, como é que o meu executivo vai voar? Não pode pegar um carro ficar um dia, custa muito dinheiro essa pessoa ficar fora do dia a dia. Então uma linha aérea é vital para a região se desenvolver. Então nós fomos, junto com o ZUC, como prefeito, vamos buscar uma alternativa. Então o que foi construído? A Azul Linha Aéreas é uma companhia que está desenvolvendo os voos regionais. E aí o governador deu uma grande tacada para nós. Cada aeroporto que abrir no Paraná, ele baixa um percentual do ICMS da querosene, da aviação. Então a Azul, hoje, para estar operando em Pato Branco, ela vai ter um benefício para operar em Pato Branco que praticamente viabiliza toda a operação dela. Pode voar praticamente vazio que está valendo a pena. Ah, é? Exatamente. Vocês fizeram esse estudo, nessa logística. Dessa linha. Depois vamos buscar recursos. Eu mesmo liberei emenda para fazer o recap do aeroporto, da pista, com a atenção do governador. Os empresários patrões se uniram também junto com a prefeitura para fazer o terminal e nós vamos inaugurar esse aeroporto com os voos regulares para Curitiba no dia 9 de abril. Mas é uma coisa fantástica que vai permitir uma empresa do Mato Grosso, São Paulo, você tem conexão rápida e isso faz toda a diferença. Eu não me lembro da responsabilidade de quem deu essa informação, mas são duas as expectativas da população. Né? Primeiro, se sai mesmo, né? A partir de abril, esse voo direto. E segundo é o valor, que comentou-se que o valor seria acessível. O valor é R$200 cada trecho. Por exemplo, eu vou
Foi e volta a Curitiba R$400. É praticamente o valor... Você tem essa informação. Essa tarifa. Então nós teremos aqui um voo para Curitiba por R$400 e de volta. Ou seja, porque daí aí é o cálculo básico, né? Compensa do que você pagar pedágio, encher o tanque de gasolina, no valor que está o combustível hoje, né? Só combustível hoje e pedágio já é quase mais caro que aviação. Sim, com certeza, já é mais caro. Às vezes tem que pôr um táxi lá, mas mesmo assim, que dê elas por elas. Elas por elas e o tempo que se demora, né? Exatamente. Então é uma conquista assim, eu acho que muito importante para a região, né? Quem ganha, somos todos, a região ganha com expectativa de negócios, com a possibilidade de instalação de novas empresas e, sobretudo, ganha com conforto, tira famílias aí das rodovias, né? Gera uma alternativa de mobilidade bem interessante. É uma conquista muito boa para o Sudoeste. Parabenizo você. Nós todos, aí muita gente ajudou. Eu vi que você esteve empenhado, né? A gente trabalhou muito duro. Eu particularmente, fiquei muito feliz. Nossa Senhora. Vai ser uma transformação. Eu que tenho a noiva agora que vai passar 6 meses finais da faculdade em Curitiba. Rapaz, você vai poder estar noiva bastante. Estou feliz. E como no teu caso, terão milhares, né? Familiares, a família que quer se encontrar, que estuda, uns que vão trabalhar, uns que tem que fazer o mestrado, doutorado e por aí vai. Então, muitos que estudam, não vêm no final de semana por causa um trecho bom, né? Você vem toda hora, né? 4 horas, 6 horas para ir, 6 horas para voltar, então é um transtorno. E o Guto, pai de família? Então, eu sou casado com a Karina Amador, e minha esposa está... Já é casada há quantos anos? Eu tenho que fazer a conta, tem uns 13 e 14 anos já, eu estou perdendo a conta. Temos 2 filhos, o Francisco e a Mariana. O Francisco tem 7 anos, a Mariana tem 5 anos. E é uma maravilha, né? Ter família, criançada. Hoje mesmo, eu fui passar uns dias na praia, aí o Francisco, meu irmão, meu filho de 7 anos, falou assim, estava na casa do meu irmão, lá em Itajaí. Ô pai, eu vou ficar aqui no tio, que tem videogame, posso dormir tarde, posso ir na praia e tá lá. Então acho que é isso aí. Eu vivo muito bem, nós somos em 4 irmãos. Eu sou o mais velho, tenho mais 3 irmãos, né? Tem uma convivência familiar muito boa, uma família constituída. Todos estão morando aqui ou tem algum ainda fora do país? Não, a minha irmã a caçula, a Maria, ainda está na Inglaterra, a Rafaela em São Paulo, em Sorocaba, e meu irmão em Itajaí, que é meu sócio. Nós temos um negócio também em Itajaí, Santa Catarina, no Porto, né? Onde eu fui estudar. Então nós estamos, a vida familiar 2 filhos maravilhosos aí que abençoados com saúde. Na reta final do nosso bate-papo, como é o relacionamento do Guto nas redes sociais? Eu tenho mudado muito, eu sempre fui muito ativo nas redes sociais, né? O uso de ferramentas do Facebook, YouTube, Instagram, Snapchat, porque eu vejo que é uma forma de a gente poder comunicar. Porque a gente percebe muitas vezes que as pessoas falam, mas o político está distante, assim por diante. Então, acho que a mídia social dá essa possibilidade das pessoas se aproximarem de você, de ver teu trabalho, sendo essa realização. Então, eu faço um trabalho muito forte no Facebook, no Instagram, especialmente. Eu faço um pouquinho conta um pouquinho como é o meu dia a dia. Agora, mesmo estou publicando, estou aqui no Manguinha, de Mangueirinha, vai contando como é que é o dia a dia. As pessoas vão interagindo, é bacana, porque dá essa possibilidade de ver que às vezes olha a gente lá como deputado, vice-presidente da Assembleia, acho que a gente é uma coisa, acho que é muito importante, né? A gente é normal, que tem o dia a dia, né? Como todos, tem família, tem as preocupações, temos nossos sonhos, temos nossos medos, nossas angústias, né? Então, acho que a mídia social, às vezes, eu tento dosar para não também ter uma superexposição, mas é uma forma da gente contar também como é que a gente é no dia a dia, como é que é a nossa vida. Então, a gente está sempre muito presente. Me interajo muito, as pessoas mandam informação, mandam dúvida, mandam pergunta, mandam pedido. A gente está sempre buscando conversar e tem mostrado uma ferramenta poderosa, né? De conexão com as pessoas, de debate. Às vezes a pessoa entra lá criticando, eu converso com educação. Às vezes entram uns mais irritados e falam, olha, você quer conversar aqui? A gente vai conversar agora. Se for para agredir, eu nem conheço você, está me agredindo de graça, eu procuro outro caminho. Não vem descarregar tua angústia, tua raiva na minha vida aqui também, que também não, né? Então você vai conversando, mas assim, eu gosto muito, utilizo muito e a gente tem um êxito bastante forte nas redes sociais, é uma forma de estar sempre conectado com todos, né? Para finalizar, candidato à reeleição? Então, eu vou mais uma reeleição de deputado estadual. As pessoas perguntam, vai ser prefeito de Pato Branco? Não vou. Aí eu vou manter meu projeto. Tenho um trabalho muito forte com o Ratinho Júnior, que é meu companheiro político, meu amigo, candidato a governador. Nós estamos numa empreitada junto aí com ele pelo Estado. Eu sou presidente do Espaço Democrático, um espaço que a gente tem percorrido para ouvir a população. E assim, desprendido. Vamos fazer com coração, com vontade. Como sempre fui na vida, eu acho importante não perder as raízes, tua essência, tua origem. Isso eu acho que é o mais importante na política, né?
E trabalhar como eu sempre trabalhei, solto, eu não sou aquele agoniado, esmorecido, raivoso fazer política. Eu trabalho política com prazer, com leveza, com tranquilidade, com respeito com as pessoas. Às vezes não concordo, às vezes discordo, isso não significa que eu preciso agredir ninguém, né? Mas fazendo um caminho, política do bem, respeitando as opiniões. E então, como tudo na vida, já fui atleta, já fui tudo, cada etapa da sua vida, mas sempre fazendo com paixão, com dedicação e bem feito. Acho que isso é importante, tem que fazer com qualidade. Guto, você tem conteúdo para a gente ficar um bom tempo aqui, mas eu sei que você tem compromisso aí, tem que ir para a estrada ainda, então quero te agradecer. Obrigado, foi um prazer estar com você aqui, você é uma fera. E você entendeu exatamente qual que era a nossa missão aqui, é fazer um bate-papo diferente. Mas deixa eu contar uma história rápida para terminar. Convencional, da política chata e tudo mais, mas conta lá. Eu tenho que contar uma história. Como meu pai e mãe são professores de educação física, meu pai foi jogador profissional, o meu sonho era ser jogador de futebol. E quando o Pato tinha... sonho era jogador... Eu queria ser jogador de futebol. E quando o Pato Branco tinha o juvenil, eu treinava no juvenil do Pato Branco, era volante. Meio campo. Sim. E treinava. E fomos fazer um jogo em São Jorge do Oeste. Chuteira nova, fino, correndo e tal. E meu pai foi jogador, foi assistir o jogo. Num domingo à tarde, num calor lá em São Jorge, foi assistir o jogo. E ele foi com a minha irmã caçula, era pequenininha, eu tinha uns 14, 15 anos, né? Na segunda-feira, no almoço, meu pai falou uma coisa, acho que talvez mais inteligente que ele disse na vida. Ele só falou assim: filho, vou dar um conselho. Meu pai não é de falar muito, vou dar um conselho na tua vida. Vai estudar. Vai estudar. Aí um amigo meu, ele falou para você estudar, não para ser político, você errou 2 vezes. Estamos aí com fé, com alegria. E para mim é uma alegria ver o teu trabalho aí, a qualidade do programa, do trabalho que você tem feito, que é muito legal. Isso demonstra força regional, demonstra também que Mangueirinha está exposta aqui nesse trabalho maravilhoso que vocês fazem. A gente sempre acompanha e fica muito orgulhoso do trabalho que vocês fazem aqui também. A gente tem um slogan que aqui quem faz sucesso é você. As pessoas populares, a gente dá a elas a oportunidade de contarem suas histórias, partindo do princípio que todo mundo tem sua história. Exatamente, e o mais importante são as pessoas. Não tem nada a construir essas pessoas. O político, não, mas se não tiver o João, o Pedro, se constrói com 4 mãos. Eu não acredito que ninguém é mais importante que ninguém vai fazer nada sozinho. Tudo se faz de forma conjunta, juntos. Então acho que o slogan está muito adequado. É isso aí. Muito bem. Valeu, obrigado. Obrigado. Um abraço, obrigado. Abraço, moçada. Até mais.